essa construção de uma outra sociedade começa pela boca, unindo as nossas questões agrária e urbana. Mas eu vou retomar isso ao final da minha fala, que acho que vai fazer mais sentido depois da apresentação das imagens que eu quero fazer aqui para vocês. Tá bom? Tá aí? O arquivo tá aí? A gente pode inverter a ordem, o Leonardo fala primeiro e eu termino a fala depois. Preferem? Alguém tem a apresentação em pendrive aí? Bota pendrive. Bom, então, para operacionalizar a questão aqui tecnológica, Margarida. Nós acreditamos que é possível salvar aquela apresentação em PDF e aí apresentar em PDF, porque aparentemente ela foi feita num modelo mais atual do que existe no computador. Como isso vai tomar um tempo, nós pedimos a paciência e a tolerância de vocês para essa inversão na ordem da apresentação. E eu antecipo, então, a minha fala, agradecendo em nome da Associação Brasileira da Agroecologia, em nome da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e em nome do grupo de trabalho que eu represento aqui nesse momento, que discute a preocupação que todos temos com o tema dos agrotóxicos, dos transgênicos, com a necessidade de construção de processos de solidariedade mais efetivos e do avanço da agroecologia como um todo. Gostaria que abrisse a apresentação, então, por favor. O item de cima. Aquele que está em cima. Ali. Isso. Pode passar já para a segunda página. A próxima, por favor. Fundamentalmente, a nossa ideia é buscar ajudar na reflexão e responder a duas questões básicas. A primeira é, afinal, por que nos reunimos com tanta frequência, com tanta intensidade para discutir o tema dos agrotóxicos e transgênicos? E por que crescemos tanto entre o grupo de pessoas que faz essa discussão e que se aproxima dessa necessidade? E a segunda é o que nós devemos esperar no futuro recente no que diz respeito a esses temas. A conclusão, o corolário, o final, o conceito que eu pretendo trazer aqui é de que nós precisamos de construir uma ciência cidadã e que está em andamento um movimento de ciência cidadã e que esse evento que ocorre aqui neste momento é parte disso. Nós somos protagonistas e temos responsabilidades nessa construção de uma nova narrativa a respeito do processo de desenvolvimento da sociedade brasileira no momento atual, está limitando cada um de nós na nossa perspectiva, na sua perspectiva específica. Próximo, por favor. Eu vou tomar a liberdade de ficar em pé. Basicamente, nós temos que discutir agrotóxicos, transgênicos, agroecologia, porque os interesses comerciais se sobrepuseram aos direitos humanos. E nessa sobreposição, eles vêm distorcendo a nossa humanidade e a nossa forma de relacionamento dentro das famílias, entre as famílias e entre as nações.
Precisamos reverter isso enfrentando as grandes transnacionais que dominam as várias áreas do relacionamento social. No caso dos agrotóxicos, nós temos nesse momento 3 grandes empresas dominando 68% do mercado global. Eram 5, mas com a China comprando a Syngenta e com a Bayer comprando a Monsanto, essa concentração se tornou ainda mais avassaladora e nós temos que procurar entender o que isso significa. Na verdade, isso significa que as nações deixam de existir. A nossa preocupação não deve ser apenas com o vereador, com o prefeito, né? Passa a ser a espécie humana e as relações que defendem a espécie humana desses interesses que atropelaram os direitos construídos ao longo da história da humanidade. Fundamentalmente, como exemplo, tem alguns tópicos aí em cima. Existem no mundo 297 ingredientes ativos chamados HHP, que são os pesticidas de elevada toxicidade. 297. No caso de um deles, que é o glifosato, nós temos 750 produtos comerciais vendidos. O que significa que de um princípio ativo, misturando com produtos diferentes, gerando coquetéis diferentes, nós já temos 750 transformações de venda no mercado. Na prática, significa que apenas dos pesticidas de elevada toxicidade, nós não sabemos quantos estão difundidos e quantos são comercializados no planeta. No caso da Syngenta, que era a maior empresa antes de ser adquirida pela China, a Syngenta tem 40 ingredientes ativos desse tipo. Isso corresponde a cerca de 15% dos ingredientes totais desse tipo. 1/3 dos pesticidas comercializados pela Syngenta são desse tipo. O que significa que eles causam alta toxicidade para o ambiente, ou para os humanos, ou para ambos. Discutir a Syngenta é interessante porque nós estamos acostumados a falar da Monsanto e outros aspectos passam desapercebidos. Vou trazer 2 exemplos. Próximo, por favor. A atrazina. A atrazina é um dos principais herbicidas usados no milho. Ele não é usado em milho transgênico, é usado no milho comum e é usado também no transgênico. A atrazina é comprovadamente, esse estudo exemplifica isso, é comprovadamente um alterador hormonal que desmasculiniza os machos das espécies que são separadas em machos e fêmeas. Aqueles 2 gráficos mostram estudos com sapos e estudos com peixe. Cada coluna é o número de machos feminizados em função do teor de atrazina na água. Os estudos mostram que esse processo de transformação em sapos é a tal forma avassalador que cerca de 10% dos machos feminizados se tornam fêmeas efetivas, no sentido de que produzem ovos que podem ser fertilizados. A análise disso diz o seguinte: a raça, a espécie, tende a desaparecer. Se não desaparecer, vai ser porque alguns machos vão adquirir resistência e todos vão adquirir as características desses machos, reduzindo a variabilidade genética. Estudos dizem que isso também afeta os humanos. Exposição menor que 0,1 parte por bilhão, influencia o sistema reprodutivo humano. Existem outros tipos de problemas associados à atrazina, e o Brasil importou dos Estados Unidos, fabricados pela Syngenta em 2016, 27 milhões de quilos de atrazina. Um exemplo bem interessante, não é mesmo? O próximo. Próximo, por favor. É o exemplo do paraquat. 54 países no mundo já proibiram o paraquat. O Brasil proibiu esse ano. A Anvisa decretou a proibição do paraquat, atendendo a pressões de vários grupos, inclusive do Fórum Nacional de Combate aos Impactos Agrotóxicos, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida, mas concedeu 3 anos de prazo para liquidação dos estoques. O que significa? O produto é extremamente tóxico, é perigoso, está proibido, mas vamos vender tudo que existe no país antes de proibir efetivamente. Significa também que todo produto que entrar de contrabando nesse período pode ser utilizado legalmente. Como essa proibição constrangeu vários grupos, o deputado Luiz Carlos Reis, no Rio Grande do Sul, agora, dia 10 de fevereiro, propôs um projeto de lei que diz que o parecer da Anvisa
se fundamenta em argumentos políticos, não técnicos, e quer retirar a proibição. No Rio Grande do Sul, o paraquat já era proibido, porque a lei gaúcha, mais avançada que a lei nacional, impede que se comercialize no Estado produtos que são proibidos do país de origem. E o paraquat é importado para o Brasil de fabricação na Grã-Bretanha, 8 mil toneladas, e da China, 2 mil toneladas. Ele não é fabricado na Suécia, na Suíça. Então, se alterou o conceito de país de origem por um decreto do governador Sartori. País de origem agora não é o país onde se cedia a transnacional que detém a tecnologia. É um lugar onde ela embala. E como o país de origem passando a ser os Estados Unidos, onde é embalado, ou a Grã-Bretanha, ou a China, ele passa a ser legal de utilização no Rio Grande do Sul. Significa basicamente que esse produto que causa alteração genética e que é utilizado em larga escala tem sendo protegido por interesses do legislativo, do executivo, do judiciário. Próximo. Em se tratando de transgênicos, nós temos o caso de que a ciência, protegendo esses interesses, promove interpretações que devem ser questionadas. No caso, esse estudo se refere ao fato de que nós temos 750 herbicidas à base de glifosato, nós temos que estudar o grau de toxicidade associado a cada um dos componentes que tornam esses herbicidas diferentes entre si. Porque o glifosato, que é o princípio ativo, é igual em todos. As análises de toxicidade ignoram os adjuvantes, ignoram os produtos que fazem as gotas se tornarem mais fluidas, que rompem a serosidade da folha vegetal, que exercem outros efeitos. Alguns casos muito mais tóxicos do que o princípio ativo. A ocultação dessas informações impedem uma leitura adequada do grau de risco associado a esses produtos. No caso do estudo do milho NK603, que é um milho transgênico que produz uma proteína chamada EPS-PS, e que, por dispor dessa proteína, pode tomar um banho de glifosato sem morrer, a análise de risco examina a proteína em si e o glifosato. Desconsidera os adjuvantes e desconsidera as transformações associadas à combinação dos dois. E afirma, não existe problema negativo. Essa publicação de 2018 mostra que há uma falsidade intencional nessa análise, e que se revela por outros estudos. O próximo. Esse talvez é o estudo mais famoso de transgênicos publicado no planeta nos anos recentes. Ele é de 2012, a equipe do professor Serrarini, da Universidade de Caen, demonstrou que aquele milho que nós vimos na slide anterior, o NK603, causa câncer. Se a avaliação for suficientemente extensiva para que a manifestação ceder. Ele diz assim, os estudos realizados até aqui se encerram aos 90 dias, se o estudo se estender aos 120 dias, os sintomas começam a aparecer. O mesmo estudo diz também, o glifosato causa câncer. Mas tantos estudos já evidenciaram. E diz que a presença dos dois, em conjunto, potencializa o risco. Isso é diferenciado para machos e fêmeas. Portanto, os estudos, as avaliações de risco, que fazem misturando machos e fêmeas, elas ocultam a presença radical de um tipo de câncer em rins, que predominantemente surge nos machos, e em glândulas mamárias, que surge predominantemente nas fêmeas. A mistura de elementos dos dois sexos dilui a amostra, amplia a valência, faz com que o grau de significância seja mais difícil de ser identificado. Isso é feito intencionalmente, portanto, há uma ciência que não é cidadã por trás dos conceitos que estão formando a narrativa que domina a sociedade. O próximo ajuda a explicar isso melhor. Essa figura é um estudo de 2016, feito por uma equipe multi-internacional, da qual faz parte o professor Mondari, que mostra que a presença daquela proteína, EPS-PS, que confere possibilidade da planta de milho tomar um banho sem morrer, quando ela está presente numa planta onde ela não existiria naturalmente, existem rebatimentos e alterações em muitas rotas metabólicas. Muitas outras proteínas são alteradas.
Essa alteração em muitas notas metabólicas em diferentes momentos do ciclo de vida da planta talvez explique, quando em contato com o rato, alterações que levam ao surgimento de câncer a médio e longo prazo. Nós entendemos que esse estudo reforça o estudo anterior do professor Serrarini, que foi publicado e depois foi retirado da publicação quando a equipe editorial da revista que o publicou sofreu uma alteração, recebendo em sua composição uma pessoa ligada a Monsanto. A alteração do conceito editorial alterou o critério de avaliação da revista e retirou essa publicação, que depois ia ser publicado novamente. Quer dizer, esse estudo, a posteriori, referenda o estudo original e nos salienta para o fato de que ratos tendo um ciclo de vida curto podem expressar mais rapidamente do que humanos efeitos que são possivelmente esperados em mamíferos, como um todo, inclusive na nossa espécie. Próximo. O anterior. Esse é um estudo interessante que diz o seguinte: nós não temos conhecimento científico suficiente para avaliar os debatimentos entre os funcionamentos daqueles genes que geram a expressão de proteínas. Porque, sob o ponto de vista operacional, sob o ponto de vista sistêmico, essa produção de proteínas interage com outras proteínas que interagem com outras proteínas, de tal maneira que o rebatimento não pode ser acompanhado com o conhecimento científico atual. À medida em que qualquer ser evolui, ele se transforma. Alguns genes são acendidos, outros são apagados. Alguns são potencializados, outros são amortecidos. Esse processo de transformação está associado a alterações em voltas metabólicas. E, portanto, sem estudos de ciclo vital, não é possível entender o que está acontecendo. E não é possível aceitar narrativas como a que domina, próximo, por favor, que é apresentada dessa maneira ingênua, infantil, simplificada. O conceito da engenharia genética hoje, a base em que sustenta a transgenia, diz simplesmente o seguinte: se uma bactéria toma um banho de um veneno e não morre, existe um gene que protege ela desse veneno. Se nós levarmos esse gene para uma planta, levamos essa característica. E diz mais, diz levamos apenas essa característica. Portanto, um milho ou uma soja que tem a tolerância ao herbicida glifosato e que não morre com glifosato, supostamente não teria nenhuma outra alteração. Essa hipótese desconsidera o slide anterior. E essa hipótese ela é tão infantil, sob o ponto de vista científico, que ela não é mais aceita em lugar nenhum. Mas ainda é veiculada nas narrativas que defendem os transgênicos e sua associação aos agrotóxicos. Essa é uma verdade que não é desconhecida por nenhum geneticista, por nenhum biólogo. Fundamentalmente, o dogma fundamental não tem base científica. E ele é mantido e repetido porque não há uma ciência cidadã que o desmascare com acesso aos meios de comunicação. O próximo, por favor. Como um exemplo interessante de modificações que não são percebidas, nós temos o caso da soja. A soja tem a importância que tem. O Brasil é um país de joelhos em função da produção de soja. A Argentina é um país de joelhos porque a soja tem uma quantidade de proteína enorme que é muito fundamental para o grande negócio de alimentos. Pois bem, antes da transgenia no Brasil, o farelo de soja tinha 46% a 48% de proteína. E hoje ele tem 36%, 38%. E hoje a soja é toda transgênica. Sob o ponto de vista óbvio, ela é, considerando que a sua maior riqueza é o teor de proteína, ela é pior do que é. E essa transformação, ela complicou o mercado de soja. Uma declaração, então, da Cooperativa Industrial de Produtores Rurais do Sudeste Goiano diz o seguinte: se eu vendo soja com um determinado teor de proteína e compro grão com menos proteína, eu tenho que agregar proteína na venda. Ou eu tenho que retirar partes que eu compro com soja e descartar. Retirando o tegumento da soja que não tem proteína, eu aumento relativamente a massa de proteína no produto que eu vendo. E essa retirada da cooperativa é um prejuízo de 3%, 50 mil toneladas de soja, que é produto comprado como soja, pago como soja e descartado como resíduo para poder vender o produto com o mesmo teor de proteína. Nós não sabemos o que mais está acontecendo. Sabemos este caso da soja, que foi uma pesquisa da Embrapa. Mas não sabemos que outras transformações estão ocorrendo
E que implicações elas têm? Não sabemos, porque nós não temos uma ciência cidadã comprometida com o desenvolvimento da sociedade. Próximo. A construção das narrativas está associada à consciência coletiva, porque nós pensamos com base em referências que são estabelecidas inconscientemente. E essas referências são estabelecidas inconscientemente com base nas trocas e nas referências que vão consolidando a nossa percepção do mundo. E nós estamos no campo do que diz respeito aos agrotóxicos e aos transgênicos, viciados por uma mitologia vasta e insustentável do seu ponto de vista técnico. Ela envolve muitos pontos, eu não sei como é que está o sendo. Eu tenho receio de avançar um pouco no material da Larissa, mas essas mitologias envolvem aspectos que todos nós conhecemos. Um deles diz assim: não há problema porque esses resíduos, esses produtos são eliminados pelo organismo. Se omite que não há nada que entre no organismo vivo, que não seja, no caso dos mamíferos, que não seja filtrado pelo rim e pelo fígado. E esse processo de filtragem gera danos. E esses danos podem surgir com o tempo. E eles afetam a carne e a alma, afetam o espírito, como tu nos falou. E se trata de um compromisso de todos nós ajudarmos a defender aqueles que não têm defesa. Porque os mais vulneráveis são os seres mais frágeis, são os seres de informação. Porque no momento da concepção, assim como no momento da puberdade, assim como no momento da velhice, há uma ebulição hormonal. Nessa ebulição hormonal, o organismo procura dar utilidade para aquilo que ingere. E os agrotóxicos todos são moléculas químicas que o organismo não reconhece, não sabe para que servem, mas procura utilizar. E nesse procurar utilizar, antecipa rotas metabólicas, suspende rotas metabólicas. Faz surgirem fenômenos, altera o relógio. Faz surgirem processos de multiplicação celular onde não devia haver. Essas são as razões dessas transformações que nós estamos observando. O mito de que podemos ficar tranquilos com aquilo que ingerimos. Há também o mito de que existem limites de segurança. Dizem assim: existem estudos, limite máximo de resíduo, ingestão diária aceitável. Esses estudos medem quanto uma pessoa de 50 quilos poderia consumir. Mas tem pessoas que não têm 50 quilos, que têm gramas. E essas pessoas não podem ser medidas por estudos com base em situações médias. Existem também pessoas que têm, por natureza, uma composição mais frágil, sob o ponto de vista do fígado, do rim, do sistema nervoso e assim por diante. O mito é que seriam avaliados por testes robustos, que é o mais frágil de todos. Existem muitos exemplos. Talvez o mais citado seja aquele de que, quando a soja transgênica foi aprovada no Brasil, o teor de limite máximo de resíduo aceito na soja passou de 0,2 para 10 ppm. Aumentou 50 vezes. O exemplo que você gosta de usar nesse caso é: o médico ou o padre diz assim: meu filho pode tomar 2 cálices de vinho por dia, porque faz bem para a saúde, no almoço, na janta não tem problema. Se ele multiplicar esses 50 vezes, vai dizer: pode tomar 100 cálices. E vai ser ótimo para a indústria de vinho. Foi isso que aconteceu com o glifosato. Se autorizou, de um momento para o outro, uma multiplicação de 50 vezes no limite máximo de resíduo da soja, afirmando que isso é um teste robusto de segurança. Se nós caminharmos nas lavouras de arroz, vamos enxergar essas transformações em rãs. Porque existem deformações genéticas que estão alterando a condição de vida desses seres que habitam os lugares onde a carga é maior. E o principal dos mitos que procura nos enfraquecer, reduzir a nossa luta pela agroecologia, é de que eles seriam indispensáveis. E nós sabemos que não são. O fato de estarmos reunidos aqui garante isso. Nós podemos viver sem esses produtos. E bem, o próximo falou. E bem. Mas o futuro pode ser melhor e pode ser pior. Essa lâmina seria sobre o que devemos esperar no futuro. No dia 15 de janeiro de 2018, a CTNBio aprovou a sua resolução normativa número 16, sobre as novas biotecnologias, sobre as técnicas inovadoras de melhoramento e precisão. Ela diz o seguinte: as empresas podem consultar a CTNBio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, para saber se o seu produto deve ser avaliado ou não. Se ele não for avaliado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, eles vão ficar ao sabor do mercado.
vai ser vendido aquilo que tiver mercado. E essa normativa que já foi aprovada diz assim, há uma definição desses produtos, mas ali em azul, ela diz, os casos enquadrados não se limitam às tecnologias que nós conhecemos, que são descritas no anexo. Porque a tecnologia avança muito rapidamente. E em breve vão surgir novos produtos. E a eles também se aplica essa norma. Então, é uma espécie de cheque em branco, porque vão surgir novos produtos e as empresas vão poder pedir dispensa de análise desses novos produtos, portanto, o mercado vai regular aquilo que nós estamos sujeitos. Vou dar 2 exemplos sobre produtos que estão entrando no mercado. Próximo, por favor. Próximo. Um deles diz assim, então pode deixar aí mesmo. O anterior dizia assim, nós temos produtos que vão fazer silenciamento de genes que comandam a floração. Portanto, vamos gerar plantas estéreis. E o outro diz, nós vamos também comercializar produtos que podem reativar esses genes. Portanto, vamos criar a ideia na prática do Terminator, onde as empresas vão vender grãos que não reproduzem, mas vão ter dentro das suas empresas a capacidade de reproduzir esses grãos para revender sementes no próximo ano, o que significa uma espécie de escravidão dos agricultores. Esse exemplo é dos impulsores genéticos. Ali em cima nós temos um mosquito ou uma mosca normal e um mosquito ou uma mosca fosforescente. Na reprodução sexual, o macho entra com 50% das características, a fêmea com 50% das características, de tal maneira que há uma previsão de reprodutibilidade das características. Então, na figura de cima, 2 indivíduos, um com a característica de fosforescência e outro não, vão gerar um indivíduo com a característica e outro não. Vão se cruzar com outros 2 indivíduos que não têm a característica e ela vai ter uma proporção menor na natureza. Ela só vai se fixar se, como o Darwin disse, ela oferecer vantagens competitivas. Com os impulsores genéticos acontece o que nós temos ali embaixo. Um mosquito fosforescente e um mosquito não fosforescente cruzando geram obrigatoriamente um mosquito fosforescente. Que cruzando com mosquitos não fosforescentes geram obrigatoriamente mosquitos fosforescentes. De tal maneira que, em curto prazo, todos serão fosforescentes. É interessante se a gente pensar no mosquito fosforescente, mas é dramático se pensarmos no mosquito estéril ou no mosquito macho. A característica que só gera machos, que acaba com a espécie. Semelhante ao caso da trazina. E este é o caso. A CTN afirma que a consulta se o produto vai ser avaliado ou não vai ser distribuído para um dos membros, um dos 27. Que vai ser um especialista, digamos, em saúde. O especialista ambiental não vai opinar. Em pelo menos uma das subcomissões, o que significa que um indivíduo, supostamente muito sujeito a influências das empresas, vai tomar a decisão de fazer o resumo a respeito do pedido se deve ser analisado ou não. A ciência cidadã não pode permitir isso, o que significa que a sociedade tem que manifestar sua contradição com relação a essa possibilidade que a Comissão Técnica Nacional de Segurança se oferece. O próximo. Já existem estudos publicados na Bibliografia Internacional, esse de 2018, dizendo que é possível acabar com a malária, substituindo a população de mosquitos por mosquitos que têm a característica desejável dessa de serem apenas machos. Próximo, por favor. Prêmio Nobel da Paz, Nobel Esquivel, o Adolfo Pérez Esquivel diz o seguinte: não há monocultivo pior do que esse que nós estamos submetidos, que nos leva a crer que é possível um discurso único, que é possível lavouras únicas, que é possível uma rede Globo, que é possível um discurso e um veículo único para formatar a cultura e as ideias. E temos que nos rebelar contra isso, recriando a biodiversidade. A biodiversidade de forma de ser, a biodiversidade de forma de pensar. Próximo, acelerando. Temos algumas publicações que trazem elementos para essa necessidade e evidência que está em criação na sociedade, na ciência cidadã. Esse livro já foi lançado aqui na Universidade do Paraná. Ele diz o seguinte: é verdade que o mercado depende da concorrência e que a concorrência depende de atividades econômicas que podem ser estimuladas, mas não é verdade que elas devem ser apoiadas a qualquer preço. Porque o livre exercício das atividades econômicas se submete, se subordina, deve respeitar o direito do consumidor. E entre os direitos do consumidor está o direito de informação. Portanto, não podemos ter a supressão do termo estrangeiro. Está o direito à dignidade. Portanto, como diz o Papa, não podemos ter nenhuma família sem teto, nenhuma família sem terra, nenhuma família sem trabalho.
a fragilidade jurídico-científica a que o cidadão comum está submetido faz com que ele não tenha noção dos seus direitos. Ele não tenha noção da falsidade das informações que parametrizam a sua forma de ver o mundo e de votar nas eleições. A fragilidade econômica do operário faz com que ele coma o que é servido sem reclamar no refeitório. E existem grupos especialmente vulneráveis que devem ser tratados de maneira diferenciada. Portanto, nós temos que observar com atenção o fato de que está em acelerado movimento um processo de degradação das normativas que protegem os direitos do consumidor e das estruturas que trabalham nesse campo. Observe o que está acontecendo com a Anvisa, o que está acontecendo com a CTNBio, o que está acontecendo com as universidades federais, as parcerias públicos-privadas que colocam serviços públicos subordinados aos interesses empresariais. As narrativas e as mitologias usam algumas práticas que são muito comuns. A desqualificação. Isso é coisa de bicho grilo. Isso é coisa de chita. Isso é coisa de petralho. A desqualificação é um obstáculo que deve ser superado. Assim como deve ser superado o obstáculo da ocultação. Precisamos de espaços como esse para termos acesso às informações que estão surgindo em esforços de ciência cidadã. E precisamos superar a justificação a justificação do tipo é necessário sem os agrotóxicos não podemos viver. O próximo é um outro livro que recomendo, chama-se Testemunhos da Utopia, publicado pela Expressão Popular. Devemos agradecer ao MST e à Via Campesina por essa publicação. Ela traz observações do Pepe Mujica, do Papa Francisco, do Chaves e da Angela Davis, que nos diz que o sonho republicano, o desenvolvimento da humanidade, cedeu com base no conceito de que a maioria deve tomar decisões. E a maioria deve tomar decisões está associada a uma ideia de solidariedade, de respeito mútuo. A agroecologia é a expansão dessa ideia de solidariedade para gerações. A solidariedade implica em direitos e deveres. Ninguém pode ter dever sem ter direito, ninguém pode ter direito sem ter dever. Temos que equalizar isso. E para isso precisamos de uma consciência coletiva que é a nossa cultura. A cultura cidadã exige um esforço individual da consciência a respeito do que nós queremos ser, como o Papa Francisco diz. O Papa Francisco diz assim: o indivíduo pode passar a vida trabalhando, economizando e garantir que seus filhos vão ter uma boa vida. Mas se ele fizer isso e não conversar com seus filhos, não tiver tempo com seus filhos, não puder caminhar com eles dizendo aquilo que um homem velho pode dizer para um homem em informação, não vai ter prestado muito a sua passagem pela vida. Porque ele não vai ter conseguido passar adiante uma ideia de solidariedade, de consciência cidadã, que é mais importante para a vida do que parece, porque nós temos que rediscutir o conceito de riqueza e felicidade. Esse livro diz assim: rico é aquele indivíduo que tem muitos amigos. É aquele indivíduo que tem pessoas que sonham com ele, que sofrem por ele, que são solidários. Infeliz e pobre é aquele indivíduo que depende dos outros, no sentido de que os outros trabalham para aquele indivíduo, que é só. Enfim, nós devemos viver como você pensa. Eu acho que é o Baggio que estava aqui que disse isso. A ação molda a consciência. Foi que disse isso. Eu escutei uma vez, talvez tenha repetido, eu achei muito interessante. A ação molda a consciência. Porque se nós nos contentarmos em acumular bugiganga, nós vamos pensar que é importante acumular bugiganga. Nós temos que separar o lixo, temos que plantar horta, temos que ser solidários. Porque a ação de ser solidários forma a cultura solidária, que é o que nós precisamos para superar esse domínio que nos escraviza nesse processo de globalização da indiferença. Por último, próximo nós temos, dia 17 de março, sexta-feira no Rio Grande do Sul, a colheita da 14ª colheita do arroz ecológico. Os agricultores assentados vão colher no Rio Grande do Sul esse ano cerca de 500 mil sacos de arroz. O arroz irrigado é a cultura mais tecnificada da lavoura gaúcha, que é das lavouras mais tecnificadas do Brasil. É muito difícil produzir arroz. E existem duas maneiras de produzir: com veneno, como fazem os outros, sem veneno, como faz o MST. Não só o MST, mas principalmente ele, porque esse grupo vai colher esse ano cerca de 500 mil sacas de arroz. Como fizeram isso? Estudando. Em Santa Catarina, o mestrado em agroecossistemas já produziu cerca de
8 que eu conheço teses de mestrado respondendo a perguntas da lavoura de arroz. Perguntas da lavoura de arroz que permitiram avançar até o ponto que está. Esse ano, o Adalberto Martins defendeu uma tese de doutorado sobre a lavoura de arroz que nos aponta possibilidades de estendermos esse processo, esse método de aprender fazendo, para outras culturas. Existem pelo menos 6 estudantes estudando agora o leite a pasto. Que eu saiba, lá em Santa Catarina deve haver outros tantos em outros locais. O fato é o seguinte: nós temos que estabelecer métodos que permitam construir uma leitura da realidade mais adequada. Existem exemplos sobre isso. Na Argentina existe, lá em cima, a Oxnal, é a União dos Científicos Comprometidos com a Sociedade e a Natureza da Argentina. É um movimento ciência cidadã. Essas ações, essas audiências públicas que são promovidas são um movimento ciência cidadã. E ele está associado àquela ideia do Papa Francisco de que o indivíduo pode observar o que está acontecendo e dizer: há muita injustiça no mundo, há muita miséria, muita gente sem terra, sem casa, sem teto, sem trabalho. Mas todas essas formas de injustiça têm uma coisa comum entre si. Há um fio de ligação. É um fio de ligação que pode ser percebido como a globalização da indiferença, a globalização da injustiça. O nosso movimento Ciência Cidadã tem que ser para ajudar as organizações que vêm trabalhando na construção do novo movimento, que é o da globalização da esperança, da globalização da solidariedade. Como falou o Papa Francisco e como falou aqui de uma maneira muito interessante o Paulo Berman. Ele disse: não existe neutralidade. E de fato, não há como ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro está do outro lado. Nós temos que ter isso bem consciente. E não podemos também nos deixar dobrar pelas pequenas diferenças que existem entre nós, as pequenas diferenças entre o PSOL e o PT, e outras desse tipo. Isso é picuinha, é coisa pequena. O nosso grande problema não é esse. O nosso grande problema é a construção de um processo maior que defenda os nossos interesses como espécie. É algo contra todas as formas de subordinação. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe tomar o tempo e passei. Nós agradecemos imensamente ao professor Melgarejo, também lembrando que o professor Melgarejo faz parte do movimento Ciência Cidadã, inclusive o professor Madalena, que também faz parte, ajudou a traduzir o que significou essa resolução normativa da CPNBio aos movimentos sociais que aprovaram uma carta, né, da articulação unitária dos povos dos campos, do campo, das águas e das florestas, denunciando esse tipo de nova tecnologia e os seus riscos, inclusive para a soberania e segurança alimentar brasileira, né? Lembrando também que os principais financiadores desse tipo de tecnologia é o Exército dos Estados Unidos e a Fundação Bill Gates e Melinda Gates. Então, isso diz muito quais são as nossas ameaças e o quanto nós precisamos reforçar o modelo contra-hegemônico de agricultura. Eu passo a palavra, então, à professora Larissa. Obrigada, Nayara. Bom, então, voltando, vou direto ao ponto, tá bom? Então, só resgatando com vocês, uma boa parte das imagens que eu trago para vocês, essas imagens estão disponíveis no Atlas, Geografia dos Agrotóxicos no Brasil, Conexões com a União Europeia. Ao final, eu dou o link para vocês, tá bom? Próximo, por favor. Essa é a capa do Atlas, que eu mostrei impresso para vocês. Estou fazendo o lançamento, propaganda e lançamento dele em outros lugares. Vou fazer uma outra impressão, porque a primeira foi esgotada, tá bom? Então, bem, queria passar para as imagens do Atlas, entrando na primeira parte da minha fala, que se chama O Brasil e os Agrotóxicos. Então, a ideia nessa primeira parte é fazer uma abordagem de como é que se dá a inserção do Brasil nessa economia mundializada que faz dele o maior consumidor mundial de agrotóxicos. A gente não é só o maior consumidor mundial, nós consumimos 1/5, 20% de todo o agrotóxico vendido no mundo é vendido aqui no Brasil, tá certo? O que está por trás dessa lógica? Que tem significado esse aumento exponencial dos agrotóxicos a ponto da gente consumir cerca de 180 mil toneladas ano. Em 2000, que é muito, já era muito,
e consumimos 500 mil toneladas em 2014, ou seja, mais do que dobrou esse consumo num período muito curto de 14, 15 anos, tá certo? O que explica isso? E aí vamos lá. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, etanol feito da cana, o etanol feito do milho os Estados Unidos é o maior exportador mundial, carne, frango, café, suco de laranja e tabaco, o segundo maior exportador mundial de milho. O Brasil troca com os Estados Unidos esse primeiro e segundo lugar na soja e no milho. Então tem toda essa discussão. De novo, então vou resgatar, obrigada pelo presente da lembrança do Milton Santos, resgatar o Milton Santos pela ideia da fábula, tá certo? Qual que é a fábula? A fábula é que nós alimentamos, entre aspas, o mundo. Mas, na verdade, o que tem por trás disso não são exatamente alimentos, são commodities, como eu vou procurar mostrar para vocês através do próximo slide, por favor. Bem, nesse slide eu tenho a pauta de exportação brasileira por fator agregado desde 64 até 2013. O que é isso, fator agregado? Em azul, naquela curva, naquela linha que começa lá em cima, primeira linha, azul mais claro, eu tenho os produtos básicos, no azul aqui de baixo, semi-manufaturados, e no verde, manufaturados. Então, o que é isso? O que tem acontecido com a nossa pauta de exportação no Brasil? A gente sai de um quadro, né? Do auge da ditadura, digamos assim, que a gente inverteu a nossa pauta de exportação, que passamos a exportar mais produtos industrializados e menos produtos básicos, viemos num crescendo até o ano 2000, e a partir do ano 2000 a gente começou a inverter até o ponto que em 2009 invertemos a nossa pauta. Hoje, o Brasil, dos 10 produtos mais vendidos, mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. A definição do termo commodity, que o Ministério da Indústria e Comércio traz para a gente, ela é muito emblemática, porque commodity é um termo em inglês que significa mercadoria, né? Bom, que mercadoria é mercadoria há muito tempo a gente já sabia, mas o que é essa commodity? O que significa commodity? São mercadorias padronizadas mundialmente, em quaisquer países que elas possam ser produzidas, elas respondem a determinado padrão e são comercializadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros. É uma espécie de cassino do capitalismo internacionalizado. Então, é possível hoje a gente comprar uma safra de soja antes mesmo de que ela tenha sido cultivada, tá certo? Então, de novo, resgatando aquele aspecto que eu estava trazendo para vocês. O alimento deixa de ser alimento nessa sociedade de economia mundializada e se transforma em commodity, ou seja, numa mercadoria destituída do sentido de alimento enquanto valor de uso, enquanto alimento, enquanto nutrição, e tem apenas o seu valor de troca, ou seja, o seu valor no mercado de comércio internacional, tá certo? Então, é isso que tem acontecido. Então, o Brasil não alimenta o mundo. O Brasil alimenta o capitalismo internacionalizado de uma forma subalterna, porque a gente está exportando produto agrícola, tá certo? É disso que se trata, tá bom? Próximo, por favor. Então, quando a gente fala, bom, e toda essa exportação ela é assentada em monocultura, mas normalmente a gente não tem dimensão do que significam essas monoculturas. Então, eu fiz alguns mapas que traduzem isso comparando a área de alguns cultivos no Brasil com áreas territoriais de países da União Europeia. Então, a área com cultivo de eucalipto no Brasil, só eucalipto, equivale a 2,4 Bélgicas, ou quase um Portugal, ou quase uma Escócia, tá certo? Só eucalipto. Por favor, próximo. Cana de açúcar, equivale a área plantada no Brasil com cana a 3 Bélgicas e meia, ou a 1 Portugal, 1,3 Escócias. É disso que a gente está falando. Então, imaginem a diversidade, a beleza toda de cada um desses países reduzidas, por exemplo, a só cana, a só eucalipto, e o próximo, por favor, que é o da soja. Vejam o que é isso. A gente tem equivalente à área de soja no Brasil, 10 Bélgicas, 3 Portugais e meio, 4,2 Escócias. Eu chamo isso de uma miséria socioambiental, uma miséria geográfica, portanto, porque a gente tem áreas equivalentes a porções da Europa reduzidas a 3, peguei só esses 3 cultivos. Nem peguei o milho porque muitas vezes o milho é cultivado em rotação com a soja, então seria desleal, entre aspas, fazer a comparação. Mas é isso.
Então, se eu for somar as áreas de eucalipto, cana e soja no Brasil, eu tenho o equivalente a 16 Bélgicas, a 5 Portugais e meio, a 6 Escócias e meio. Então, é disso que a gente está falando. O que é monocultura? É isso. Monocultura é isso. São áreas no Brasil equivalentes a muitas vezes às áreas de países inteiros da União Europeia. Certo? Próximo, por favor. Bom, e o que tem acontecido? A produção de soja ela tem aumentado não em função da produtividade, ou seja, da evolução tecnológica que faz com que numa mesma área tenha maior produção, mas em função da área plantada. A gente tem mais de 30 milhões de hectares com soja hoje no Brasil. Então, cresce a produção de soja nos últimos anos, cresce a produção de cana, diminui a produção de arroz, feijão, trigo e mandioca. Então, é dessa realidade que a gente está falando. Então, a gente não está produzindo alimentos, tá certo? A gente está produzindo commodities, a gente está produzindo agroenergia, a gente está respondendo por um outro pacto de sociedade que talvez não seja o que o da ciência cidadã visa formar, tá certo? Isso é um modelo, é uma escolha, é um modelo de sociedade. Então, o uso de agrotóxicos no Brasil está vinculado a uma forma de inserção do Brasil nessa economia mundializada. É um modelo de sociedade, tá certo? Próximo, por favor. Bem, para vocês terem uma ideia, esse é um mapa dos agrotóxicos no Brasil com a quantidade em termos absolutos, que são os círculos. Então, o Mato Grosso desponta na frente, né, disparado na frente, com 191 mil toneladas em média por ano. E as cores dos estados, elas têm a ver com a intensividade, digamos assim. Quilos por hectare. Então, não só Mato Grosso desponta, mas todo o centro e sul do país, tá certo? Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Essas quantidades, nos tons mais escuros, são entre 12 e 16 quilos de agrotóxicos por hectare. Tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse consumo na União Europeia. Fiquem com esse número na cabeça. Próximo, por favor. Então, eu entro na segunda parte da minha fala discutindo os impactos do uso de agrotóxicos no Brasil. Uma parte dos impactos, a ponta do iceberg desses impactos, tá certo? Esse uso massivo, né? O fato da gente consumir 1/5 de todo agrotóxico vendido no mundo tem um impacto evidente sobre a saúde da população. Aqui eu tenho um mapa com pessoas intoxicadas por agrotóxico de uso agrícola no país. Paraná desponta, evidentemente em função do que significa a agricultura no Paraná, mas não só em função disso, também em função de uma certa capilaridade dos serviços, também dos serviços de saúde, porque, como na própria apresentação da mesa já foi indicado, a gente tem uma subnotificação muito grande no Brasil. Eu vou falar um pouquinho disso, mas o que chama a atenção? Primeira coisa que chama a atenção no mapa é o Paraná, tá certo? É um grande produtor de soja, trigo e cana-de-açúcar. Chama a atenção também as cores dos estados. De novo, usei essa metodologia de fazer uma relação entre o número de pessoas intoxicadas e o total da população. E aí, chama a atenção, por exemplo, o Tocantins e o Espírito Santo, tá certo? Essa estratégia é boa localmente, para a gente ter consciência de como atuar e saber o que é que está acontecendo, tá certo? Inclusive, Rondônia aparece com destaque que nós não suporíamos se fôssemos olhar só em termos absolutos do número de população intoxicada, tá certo? O que é importante a gente saber? Que a gente tem intoxicação pelo Brasil inteiro. Do Acre a gente não tem informação, não significa que não tenhamos casos, tá certo? Em termos de números, o que isso significa? Significa que nós tivemos nesse período, e eu ouvi uma explicação já, por que os dados que eu estou trabalhando são de 2007 a 2014, se o Atlas foi lançado agora em 2017? Porque o Ministério da Saúde simplesmente tirou do ar as informações a partir de 2015. Então, a partir de 2015, nós não temos mais informações a respeito do número de pessoas intoxicadas. Bem, isso significa que nós tivemos 25 mil pessoas intoxicadas nesse período, ou uma média de 8 intoxicações por dia. A cada dia, 8 pessoas no Brasil se intoxicam com agrotóxicos. Mas, com o seguinte agravante, a Fiocruz estima que para cada caso de intoxicação notificado, nós tenhamos 50 outros não notificados. Se isso é verdade, é possível que nós tenhamos tido no período 1.250.000 pessoas intoxicadas com agrotóxicos.
E eu disse que isso era a ponta do iceberg, né? Por que é a ponta do iceberg? Primeiro, porque os dados são inferiores à realidade, são subnotificados, e segundo, porque, em geral, esses casos são os casos agudos. Ou seja, a pessoa tomou contato, ingeriu, ou tocou, ou aspirou, e foi levada para um serviço de saúde. Isso gerou um dado. Agora, os casos crônicos, que são os casos da população exposta, que trabalha diretamente, é o caso da Lídia, que veio trazer o depoimento dela para a gente, os casos de exposição crônica, nem sempre viram dado. Demora para virar um dado, muitas vezes não vira um dado, não é feita, inclusive, essa correlação. Em muitos cursos de medicina, sequer há uma disciplina chamada toxicologia laboral. Então, muitas vezes, nem os médicos estão preparados para poder, mas isso o Pinhatti vai poder falar melhor do que eu, estão preparados para fazer um diagnóstico coerente, tá bom? Preciso. Próximo, por favor. Este mapa por município. Eu trouxe para mostrar para vocês não só como as manchas do agronegócio ficam claras, para quem conhece a agricultura do Brasil consegue enxergar as manchas do agronegócio nesse mapa, também para dizer para vocês que o Atlas foi todo feito primeiro em termos gerais, por regiões, depois em nível estadual, depois em nível municipal e depois em cada estado com destaque para os municípios. Chama a atenção do Vale do São Francisco, no Nordeste, embora eu não tenha a rede hidrográfica marcada, eu consigo ver da divisa da Bahia com Pernambuco um grande aglomerado de casos de pessoas intoxicadas, que são as áreas de agricultura irrigada, especialmente frutas para irrigação, tá bom? Paraná com destaque, Mato Grosso, enfim. Tá certo? Triângulo Mineiro, São Paulo são as áreas de expansão de soja, Espírito Santo as áreas de produção de eucalipto e de café, enfim. E com muito destaque o agronegócio, que é o que eu vou procurar mostrar para vocês já, tá bom? Em que consistem esses casos de intoxicação? Né? Qual foi o fato, a circunstância que levou às intoxicações? E aí chama a atenção no mapa, nos gráficos de pizza em vermelho, porque vermelho corresponde às tentativas de suicídio. Então, a maior parte dos casos de intoxicação notificadas no Brasil se refere a tentativas de suicídio, pessoas que ingeriram agrotóxico para tentar se suicidar. É evidente que esses casos vão virar um número estatístico, então isso aparentemente está inflado, né, porque passou pelo serviço de saúde, ou passou pela delegacia de polícia, etc., então virou um número. Mas o que é importante a gente saber, como o Leonardo também já indicou, e outras pessoas na mesa de abertura, a exposição a alguns tipos de agrotóxicos, especialmente de organofosforados, ela leva a quadros neurotóxicos, são neurotóxicos, mas são substâncias neurotóxicas, e elas levam a quadros graves de depressão que vão redundar em suicídio. Tá certo? A gente tem várias pesquisas no exterior, muitas, mas no Brasil já temos várias também que associam essa exposição frequente a agrotóxicos e as tentativas de suicídio. A Lídia também, na fala dela, relatou da região que ela mora, a quantidade, e recentemente um caso, eu vou chamar de jovem agora, desculpa, de 40 anos, que se suicidou, tá certo? Enfim, em função dessa realidade, dessa exposição. Tá bom? Então, esse é o quadro geral. Em alguns estados, por exemplo, do Nordeste, no caso do Ceará e de Pernambuco, o número de tentativas de suicídio no total das circunstâncias representa cerca de 70% das circunstâncias de intoxicação. Tá bom? Próximo, por favor. Aqui é um mapa só com tentativa de suicídio com o uso de agrotóxicos, tá certo? Nesse período foram 9.500 casos de pessoas que tentaram se suicidar ingerindo agrotóxico. Em números oficiais, a gente sabe que, na verdade, os números são maiores do que esses que a gente tem disponível, tá bom? Então, esse é um quadro que eu considero, vou usar um adjetivo aqui, é um escândalo e é uma perversidade do ponto de vista da nossa condição humana. Finalmente, esse é um mapa das mortes por intoxicação por agrotóxico no Brasil. Uma parte, seja das intoxicações por tentativa de suicídio ou por outras circunstâncias, levou
a morte, as pessoas que se intoxicaram. De novo, eu ressalto que as cores dos estados, não só o número, Paraná de novo disparado na frente, o número de pessoas que morreram intoxicadas com agrotóxicos, mas a cor dos estados revela o quanto esse fenômeno é invencível em cada um deles. Tá certo? Trocando em miúdos, o que isso significa do ponto de vista numérico? Que a gente teve 1.186 mortes por intoxicação por agrotóxicos nesse período, ou uma média de 148 por ano, ou a cada 2 dias e meio uma pessoa no Brasil morre intoxicada com agrotóxicos. Então, essa é a realidade do uso de agrotóxicos no Brasil e dos seus impactos mais diretos e mais visíveis sobre a população. Tá bom? Bem, esse mapa eu considero que é muito emblemático porque são bebês. É um mapa sobre bebês intoxicados por agrotóxicos no Brasil, bebês de 0 a 12 meses, portanto são bebês, são serezinhos que ainda não se locomovem sozinhos. Ele mostra o grau de vulnerabilidade a que a população está exposta. Então, como é que eu explico que os bebês que não se locomovem sozinhos, a gente teve mais de 340 bebês intoxicados nesse período. Tá claro? Isso significa que a população está exposta. Tá? Absolutamente exposta. Então, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê como direito mais sagrado o princípio do direito à vida. Esse passou ao largo, tá certo? O próximo, por favor. A gente entra, então, na discussão do agronegócio e dos agrotóxicos, porque, na minha perspectiva, a chave de entendimento desse quadro, ela está aqui, tá certo? Quando a Anvisa faz esse programa de análise de resíduos, em geral, ela faz sobre alimentos frescos. Então, está impregnado no nosso imaginário que agrotóxico tem no pimentão, tem no morango, tem no tomate. Os campeões, os 10-10. Os 10 mais de agrotóxicos. E a gente fica no imaginário com os alimentos frescos. Mas eles não estão só nos alimentos frescos. E, frequentemente, a Anvisa não avalia, por exemplo, soja, milho, feijão, etc, etc. E esses agrotóxicos, eles estão presentes em todos os alimentos. Não é só nos alimentos frescos, acho que é importante que isso fique claro. Você vê o próximo? Bem, em termos de uso, então, no Brasil, 52% dos agrotóxicos vendidos no Brasil são vendidos para o cultivo da soja, metade, 52%. Os 10% seguintes para cana, empatado cana e milho. Então, a gente tem 72%. Ou seja, 3/4 de todo o agrotóxico vendido no Brasil vão para esse tripé aí, soja, milho e cana. Tá certo? O eixo, o carro-chefe do agronegócio no Brasil. Tá bom? Então, é uma conexão clara e a gente não pode pensar que não há essa conexão. Há essa conexão. No Brasil, a gente tem uma questão agrária não resolvida. A concentração fundiária no Brasil aumentou nos últimos anos. Se a gente compara os dados de 2003 a 2014, recrudesceu a concentração fundiária. E essa concentração fundiária, ela está respondendo a um interesse que é a esse interesse. Então, na minha perspectiva, a gente tem o Estado mediando duplamente um interesse que é, por um lado, dos grandes proprietários rurais, um problema que não foi resolvido no Brasil, e, por outro lado, das transnacionais que produzem esses agroquímicos. Então, o Estado, na minha perspectiva, está selando o interesse de uma classe de proprietários rurais no Brasil com a classe da indústria farmacêutica transnacional, tá bom? Com o capitalismo oligopolizado internacionalmente. Bem, 96% da soja produzida hoje no Brasil é transgênica, 88% do milho e 78% do algodão. Bom, 96% da soja, 4 escócias, né? A gente tem 4 escócias de soja transgênica no Brasil. Em geral, a transgenia no Brasil, a maior parte da transgenia no Brasil é, como o Leonardo mostrou, de sementes preparadas para receber um herbicida e o mais vendido é o glifosato, que é o que eu vou querer mostrar já para vocês, por favor, do próximo. Em termos de tipo de agrotóxicos, mais vendidos herbicidas em primeiro lugar com 60%, depois inseticidas, depois fungicidas. E herbicida tem a ver com isso que a gente está falando, com a questão da transgenia, isso vai ficar mais claro no próximo, por favor, você fala. Bem, em termos de produtos mais vendidos, o glifosato em primeiro lugar, disparado na frente. Se eu somar do segundo ao nono lugar, eu
me aproximo da quantidade de toneladas de glifosato vendido, certo? Então, o glifosato é esse herbicida mais vendido é o mais vendido do mundo, mas é o mais vendido do Brasil, e é ele que é feito nesse casamento, entre aspas, com a semente transgênica. Então, uma grande parte da transgenia diz respeito a sementes preparadas para receber o glifosato, tá bom? Aí o próximo, por favor, volta. Deixa eu tomar atenção de duas coisas. Eu tenho o acefato ocupando o 3º lugar e a atrazina ocupando o 7º lugar. Ambos estão proibidos na União Europeia desde 2003. O Leonardo falou a respeito da atrazina, que é um desregulador endócrino, tá certo? O que acontece? Vão subir os homens ou vão subir os homens? Vão subir os homens. E o que não é bom. Não é bom. Eu sou feminista, mas não é bom que subam os homens. Depois a gente conversa. Mas vejam só, por que eu quero chamar a atenção do acefato, que é o próximo slide? Porque tanto o acefato como a atrazina, o que é importante dizer para vocês, nessa comparação que eu quero fazer também com a União Europeia? Que de todos os agrotóxicos comercializados no Brasil, 1/3 deles, 30% deles são proibidos na União Europeia, e dos 10 mais vendidos no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia, acefato e atrazina, tá bom? Então, acho que isso é importante. Da atrazina, o Leonardo falou, eu queria ler com vocês a nota técnica que a Anvisa lançou sobre o acefato. Próximo slide, por favor. Quando o acefato foi reavaliado em 2013 no Brasil, essa foi a nota técnica que a Anvisa emitiu. Outro quadro neurológico grave, desencadeado por exposições aos OPs, organofosforados, foi identificado mais recentemente e passou a ser conhecido como síndrome intermediária. A síndrome intermediária caracteriza-se pela acentuada fraqueza dos músculos respiratórios e diminuição da força dos músculos do pescoço e das extremidades proximais dos membros. Esses sintomas aparecem algumas horas após o início dos sintomas de hiperestimulação colinérgica, na intoxicação aguda. O comprometimento respiratório na síndrome intermediária, se não houver pronto atendimento em hospitais equipados com aparelhos de respiração assistida, pode levar à morte. Próximo, por favor. Em virtude da acentuada neurotoxicidade, das suspeitas de carcinogenicidade, o uso de acefato tem sido alvo de restrições em vários países, na União Europeia, desde março de 2003, etc. Tá certo? Então, essa foi a nota técnica da Anvisa. 10 anos depois que a União Europeia previu lá, nós reavaliamos aqui. Vou ler para vocês o resultado do Diário Oficial da União. Próximo, por favor. Mantém-se na monografia, quer dizer, na autorização, na inscrição do ingrediente ativo acefato, autorização de uso nas culturas de amendoim, algodão, batata, brócolis, citros, couve-flor, feijão, melão, repolho, soja e tomate para fins industriais, exclusivamente para criação por meio de equipamentos mecanizados, ou seja, não pode mais usar o equipamento manual, mas continua sendo permitido em todas essas culturas que fazem parte da nossa alimentação cotidiana, tá certo? Foi? Exatamente. Pode pulverizar, que é o caso de São Paulo, vou mostrar um mapa para vocês. Tá bom? Próximo, por favor. Essa é a figurinha repetida com o Leonardo. O Leonardo já mostrou. Enfim, eu costumo dizer que eu não sou da área da saúde, mas eu juro que eu consigo ver os tumores nos ratos. Tá certo? Não precisa ser da área da saúde para ver. Ainda assim, o glifosato é considerado, é classificado como pouco tóxico, porque essa classificação ela é feita apenas tendo como base os efeitos agudos e não os efeitos crônicos, como é esse o caso. A França já decidiu que a partir de 2022, independentemente de qualquer decisão tomada pela União Europeia, o glifosato vai estar banido no território francês. Próximo, por favor. Bom, no Brasil, o prazo de validade do ingrediente ativo de um agrotóxico é por tempo indeterminado, ou seja, a gente não tem isso como uma obrigatoriedade periódica, tá bom? Princípio da precaução, passou ao lado. Próximo, por favor. Bem, então, como a gente falou de glifosato, eu trouxe um mapa só sobre o uso de glifosato no Brasil. Ele é um herbicida. Por exemplo, no Mato Grosso e no Paraná, a média de uso é entre 9 e 19 quilos por hectare. O que é importante dizer, que eu disse que ia fazer uma pequena comparação com a União Europeia? Trabalhando com os dados da Agência Ambiental da União Europeia, eu fiz um mapeamento da União Europeia, o uso por hectare por país. Então, o mapa deles ia
de 0 a meio quilo por hectare de herbicida, de meio a 1, de 1 a 1,5, o único que aparecia em destaque era a Bélgica, mais do que 2 quilos por hectare. Enfim, só para vocês terem uma ideia, eu estou falando só do glifosato, uma média de 9 a 19, tá bom? Que é um tipo de herbicida e a gente tem outros. O próximo, por favor. O acefato, importante porque São Paulo vai aparecer com destaque, é um inseticida, é utilizado nas pulverizações aéreas, sobretudo de cana-de-açúcar. Próximo. Bem, então agora eu vou fazer uma breve comparação desse uso no Brasil e na União Europeia. Eu digo no Atlas, vou formando, nesse texto introdutório do Atlas, eu estou formando uma ideia, digamos assim, do Minotauro, fazendo essa comparação, dizendo que é possível a gente comparar em termos de o quanto se usa, o que se usa e o como se usa, tá certo? O que se usa um pouco, eu já falei para vocês, indicando que um terço daquilo que é utilizado aqui é proibido na União Europeia, tá bom? Vamos ver agora outros aspectos. Bem, se a gente for olhar os níveis de resíduo no Brasil e na União Europeia, o Leonardo deu o exemplo do vinho, achei ótimo, né? Falar em agrotóxico, falar em veneno, você falar em dobro, e o dobro é muito, né? O que dirá você falar em 10 vezes mais ou 20 vezes mais? Então, a gente permite um resíduo de glifosato no café no Brasil, que é 10 vezes maior que o resíduo permitido na União Europeia. Na cana-de-açúcar, nós permitimos um resíduo 20 vezes maior. Aqui, na soja, né, o Leonardo já comentou que quando foi aprovada a soja transgênica no Brasil, foi aprovado junto esse pacote ampliando o nível de resíduo, então nós permitimos um resíduo de glifosato na soja no Brasil que é 200 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Só para indicar para vocês, todas as gotas dos infográficos, elas estão proporcionais, tanto entre si quanto entre as diferentes páginas, tá certo? O próximo, por favor. Aqui a malationa. A malationa é um inseticida, é um agrotóxico de uso agrícola, é o 16º mais vendido no Brasil. Ela é utilizada nas campanhas de saúde pública, nos combates aos vetores da dengue, chikungunya e zika. Por isso eu trouxe a malationa. A gente permite um resíduo de malationa 250 vezes maior que o brócolis brasileiro, do que aquele permitido na União Europeia. E o próximo exemplo que eu quero dar para vocês, para mim, é o mais assustador em termos de alimento, porque a gente permite um resíduo de malationa no feijão, que é 400 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia. Bem, aí eu me pergunto, né, se nós somos feitos de outro material, somos outros seres diversos dos seres que habitam a União Europeia, como é que a gente consegue suportar o que é, primeiro que é discutível se há um nível de resíduo seguro, não há, pelo que eu li de várias pessoas que estão aqui, tá certo? E outra, supondo que houvesse, como é que é concebível que no Brasil a gente tolere um resíduo 400 vezes maior de feijão? Então, nessa discussão da infância de resíduo, eu estou trabalhando com o professor da Federal Fluminense, discutindo justamente a infância nesse sentido. Se uma criança de supostamente 10 quilos consumir 100 gramas de feijão, já terá estourado, se eu não me engano, em 25% o limite que o corpo dela toleraria de malationa, sem falar nos outros exemplos que eu estou indicando, tá certo? Só para falar da malationa, só para falar do feijão. Só do feijão, tá certo? Tem vários exemplos para dar para vocês, da uva, da laranja, do trigo, etc, etc. Tá certo? Isso que eu estou mostrando da malationa no feijão serve para os outros alimentos também. Próximo, por favor. Bem, a gente diz que a água é o principal alimento, né, Pedro? Depois do leite materno, viu? Depois do leite materno, a água. A atrazina, de novo, proibida na União Europeia, desregulador endócrino, a gente tolera um limite 20 vezes maior de atrazina na nossa água potável do que na água potável da União Europeia. O acefato, neurotóxico, proibido na União Europeia, a gente não tem limite estabelecido para a nossa água potável. Malationa também não temos limite estabelecido na nossa água potável, dentre outros exemplos que eu vou mostrar para vocês. Eu ouvi na reunião do Ministério Público que não ter limite estabelecido podia ser bom, né, Pedro? Porque, enfim, é possível resgatar os limites definidos internacionalmente. Entendi isso daquela reunião do Ministério Público na semana passada, mas, enfim, acho grave que a gente não tenha, quando estabelece os limites, eles
ser eu diria, uma brincadeira de mau gosto, porque quando a União Europeia estabelece esse limite, ele é igual para todos os agrotóxicos. E um detalhe, que não é um detalhe, mas que é um elemento muito importante, a União Europeia não permite que a soma dos agrotóxicos seja superior a 0,5 microgramas por litro, ou seja, não é possível a presença maior do que 5 agrotóxicos, tá certo? Próximo, por favor. Bem, aí o 2,4-D, 300 vezes mais, na nossa água potável, de novo, vou insistir, água potável, a gente vai ter o Fórum Alternativo Mundial da Água esse final de semana em Brasília, acho que é importante estarmos atentos, e a água é importante não só na perspectiva da saúde humana, mas a água permeia o ambiente. A água, sem entrar na discussão, ela unifica as nossas questões de saúde humana e saúde ambiental. E o próximo, por favor, que é o mais escandaloso de todos, a gente permite o nível de resíduo e fosfato na água potável, que é 5.000 vezes maior do que o nível estabelecido pela União Europeia. Tá bom? Então, isso é água potável. Bem, para ir fechando esse quadro, quero só mostrar 3 mapas. Eu vou até pular os próximos. Esses são exportações brasileiras para a União Europeia, sempre do canto esquerdo, produtos utilizados na agricultura brasileira, proibidos na União Europeia. Tá bom? Depois vocês podem fazer download do Atlas e ver com calma produto por produto. Vão passar esses mapas que eu quero chegar nos mapas finais. Próximo. Bem, eu coloquei esse tema, o custo humano dos agrotóxicos, parafraseando um fotógrafo argentino, Pablo Piovano. Ele tem uma exposição virtual chamada Custo Humano dos Agrotóxicos, e ele fotografou áreas próximas a pessoas que vivem próximas às áreas com cultivo de soja, e é isso que eu quero focar. Eu trouxe algumas imagens, só 2, não trouxe mais, porque mesmo para mim é custoso ver essas imagens, o link está aqui, depois vocês podem colocar no Google, tem imagens de crianças, é muito sofrido de ver, mas traduz o que a gente está vivendo também no Brasil, tá certo? A lógica da inserção da economia da América Latina, ela é toda parecida, estamos cumprindo o mesmo papel. Próximo, por favor. E o próximo. Bem, aqui, os dados de pulverização aérea no estado de São Paulo, que o Marcelo Novaes, defensor público, conseguiu junto ao Ministério da Agricultura, eu criei os mapas. Enfim, são as áreas com pulverização aérea de agrotóxicos. Eu quero que vocês, mesmo não conhecendo a realidade do estado de São Paulo, foquem os olhos onde estão as principais manchas. Vamos no próximo, por favor. E aqui as áreas com intoxicação por agrotóxico de uso agrícola. Tá certo? Esses mapas até aqui que eu mostrei, eles estão no Atlas, o próximo não, para não ser acusada de leviana. Eu vou mostrar o próximo para vocês. Pronto. Os mapa com as malformações congênitas. Não é preciso ser geógrafo para ver que as áreas coincidem, tá certo? A gente está trabalhando na correlação de dados. Eu não trouxe esse mapa especialmente no Atlas, porque eu quero provar a conexão antes de mostrar o mapa, tá certo? Porque trabalhando com essa temática, a gente tem que tomar bastante cuidado. Bem, todos esses mapas que eu mostrei para vocês, e quando eu estou falando em custo humano dos agrotóxicos, ou quando eu mostro a ideia de minotauro, quando eu trago a ideia de monstruosidade, é disso que eu estou falando. São Paulo, a cidade de São Paulo, é aquela mais compridinha, próxima ao litoral. Tem uma linguicinha aqui, marrom. Vocês vejam que está mais saudável, entre aspas, gerar um filho em São Paulo do que em outras áreas do interior paulista. Com o nível de poluição que tem naquela cidade, na Grande São Paulo, com 20 milhões de habitantes. Tá certo? Então, só para vocês terem noção do que significa isso, do quanto essa agricultura tem se convertido numa monstruosidade. Próximo, por favor. Bem, finalmente aqui tem um link do Atlas, se vocês quiserem fazer download do Atlas. E eu queria finalizar, então, resgatando de novo a frase do Galeano que eu usei no início, quando ele vai dizer o seguinte: a autodeterminação começa pela boca. Então, essa é a minha utopia, essa é a minha perspectiva de pensar que a gente tem aí um caminho para repensar qual parte da sociedade que nós queremos, qual modelo civilizatório que a gente quer no futuro. E acho que a boca
vai talvez ser um caminho de conscientização da população como um todo, sim, para a população sensível para isso, e acho que essa autonomia pode começar por aí, e trazer isso como perspectiva pode unificar as nossas questões agrária e urbana, tá certo? A agroecologia, ela vai vicejar numa perspectiva de reforma agrária ampla e massiva, porque ela demanda muita mão de obra. Então, na minha perspectiva, só com uma reforma agrária ampla e massiva a gente pode desmontar esse minotauro que está posto aos nossos olhos. Obrigada pelo convite. Em nome das organizações que promoveram e organizaram esse seminário, nós agradecemos imensamente as palestras proferidas pela professora Larissa Malvac, pelo professor Leonardo Melgarejo, na data de hoje. A gente reitera também não só o conteúdo excepcional que foi palestrado aqui, mas o compromisso desses professores perante os direitos humanos, aos povos e comunidades tradicionais, aos agricultores e agricultoras, e a todos aqueles preocupados com uma alimentação saudável, segura e soberana para o nosso povo brasileiro, né? A gente reitera também a postura extremamente crítica que esses professores, essas professoras e professores têm perante a necessidade da construção de uma ciência crítica na universidade, né? Hoje também comentada com graves ameaças na mesa de abertura, como foi comentado. E também a necessidade do desenvolvimento de pesquisas como essa para o desenvolvimento da agroecologia no Brasil.